Olá, muito boa tarde a você, telespectador, a você, família, que inicia com a gente o programa Mundo da Criança. Mais uma vez, nesta tarde de sábado, sozinho, desfalcado do meu grande amigo Marcos Vinícius, que tem outras atividades hoje, está em possibilidade de estar aqui com a gente. Mas nós estamos aí para cumprir a nossa função de fazer o programa Mundo da Criança e fazer ele atrativo para você, telespectador. Gostaria de convidá-lo a ficar com a gente. Já que nós não temos o Marcos Vinícius para conversar, eu quero ter aí você aí confortavelmente instalado na sua poltrona, no seu sofá, na sua casa, com o seu almoço, a sua sobremesa já do lado nesta tarde de sábado, para ouvir, para conversar e até, se for necessário, telefonar para a gente, para que a gente possa conversar sobre as nossas crianças, a saúde dos nossos filhos, como prevenir, como evitar, como melhor tratar ou como administrar o comportamento de nossos filhos. Então eu convido você a estar com a gente hoje e um assunto assim importante que nós queríamos conversar com você. Há uma preocupação, claro, de todos nós pais, todos aqueles que cuidamos das crianças, que temos os nossos filhos, de prevenir doenças, de saber provocar, de saber incentivar o estímulo à saúde. É claro, isso é um desejo de todos nós, que os nossos filhos tenham saúde. É um desejo dos nossos filhos que eles cresçam, que eles nasçam bem, que eles cresçam, se desenvolvam, vão com o crescimento adquirindo capacidades cada vez melhores, que tenham aí uma vida pré-escolar adequada, em que a gente vai lá visitar e está tudo bem, e que evite assim as visitas aos médicos por causa das doenças, e uma vida escolar também saudável, em que a gente vê o filhinho lá crescendo, já aprendendo um pouquinho mais, já às vezes até discutindo com a gente, e o adolescente nem se fala ainda. Ele já grandinho, já sabendo o que quer, ou achando que sabe o que quer, e aí realmente a nossa função é colocar esses aspectos da saúde para que tudo isso seja uma carreira de vida para chegar num adulto saudável, num adulto produtivo, num adulto feliz, espiritualmente equilibrado. Realmente esse é o desejo nosso como profissional que trabalhamos com a criança, e eu tenho certeza que você, como papai, como mamãe, não quer outra coisa para o filho, quer que ele tenha saúde. Saúde física, saúde emocional e, é claro, saúde espiritual. Então nós vamos falar algumas coisas para vocês hoje, com esse objetivo de ajudar-nos a estar assim, atualizado no que concerne ao desenvolvimento de doenças. Nós, como repito, queremos saúde para nós, família, nós queremos saúde para os nossos filhos. E há muita coisa interessante hoje surgindo, muitos conceitos científicos novos que acabam assim, sendo decisivos para que a gente tenha melhor saúde, para que a gente tenha uma compreensão dos fatos e que no dia a dia a gente possa trabalhar com os nossos filhos, trabalhar com a gente, ver como é que a gente pode evitar de ficar doente. Há algumas coisas que a gente não tem como evitar, mas há algumas coisas que você sabe que nós podemos fazer para evitar de ficar doente. Então nós vamos falar hoje, eu queria contar muito com o apoio da nossa retaguarda para as imagens, porque nós vamos usar muito as imagens. É assim, como desenvolve as doenças, como é que a gente pode ter mais saúde, como é que a gente pode prevenir isso. Então existe no nosso organismo um elemento assim que é muito nobre hoje, que é muito valorizado, que é o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, ele é realmente um sistema, um conjunto de células, um conjunto de substâncias que tem uma função extremamente importante, que é de filtro, de filtrar, de defender o organismo, seria assim como um conjunto de elementos que nos dão defesa. Mas quando ele alterado, quando ele responde mal, vocês vão ver, ele realmente pode favorecer doenças. E é isso que a gente quer abordar, para que você tenha uma ótica, você, papai, mamãe, tenha uma ótica em relação aos filhos, como é que a gente pode abordar isso, como é que a gente em casa pode trabalhar isso, quais são os fatores
que atuam sobre esse sistema imunológico. Aliás, o sistema imunológico, sabe, hoje, fazendo um parênteses, hoje é o Dia Mundial de Prevenção de AIDS, né? Aquele vírus HIV lá que dá um trabalho danado e tal, e hoje é um Dia Mundial de Prevenção. Por quê? Porque esse vírus, ele exatamente compromete isso que nós estamos falando aí, dessa menção do sistema imunológico. Aí a pessoa tem a sua resistência lá embaixo, né? Aí fica doente e aí realmente isso favorece a fatalidade, o óbito da pessoa que tem o HIV. Então, esse sistema imunológico que nós vamos falar, não especificamente sobre o HIV. Aliás, a lembrança é só porque hoje é o dia de prevenção do HIV e existe aí um movimento grande de fazer exames para fazer com que o diagnóstico seja o mais precoce possível, exatamente para proteger esse sistema imunológico e você não ficar doente. Mas nós temos várias situações que envolvem o funcionamento desse sistema imunológico. O vírus HIV altera esse funcionamento. Agora, existem outras coisas que alteram e outras coisas que reforçam o sistema imunológico. É isso que nós vamos conversar com vocês sobre esses aspectos do sistema imunológico. Vocês sabem hoje que as doenças infecciosas, felizmente hoje, aquelas diarreia infecciosa muito forte que as crianças tinham, muita pneumonia, muita meningite, felizmente isso diminuiu bastante no mundo todo. Até nos países assim que não são desenvolvidos, nos países mais pobres, isso até diminuiu um pouco, embora ainda exista bastante. Mas no nosso país que está em desenvolvimento, isso já diminuiu bastante essas doenças infecciosas, doenças graves, pneumonias importantes. Quanta gente se tinha internado antigamente por meningite, por pneumonia, sabe? E eu sei que aí você vai lembrar, você que é a vovó, o papai mais remoto, mais experiente, vai citar, não, eu lembro da criança tal, que precisou internar por causa de meningite. Se vocês lembrarem lá, o ano de 75, mais ou menos, uma grande epidemia de meningite. E isso realmente a gente se vê que hoje a gente, graças a Deus, não tem mais. Então por quê? Uma série de coisas melhoraram no estilo de vida nosso. Saneamento básico, própria alimentação, condição socioeconômica. Então as doenças infecciosas diminuíram no mundo todo. Nos países desenvolvidos, então, nem se fala. Mas, em compensação, surgiram algumas doenças relacionadas a esse sistema imunológico, que são as doenças, por exemplo, alérgicas. Eu ouço falar assim lá no meu trabalho, poxa, mas antigamente a gente não ouvia falar tanto de doença alérgica. Hoje, todo mundo tem alergia, todo mundo está pensando em alergia alimentar, alergia ao leite de vaca, alergia a outros alimentos. Hoje, para você tomar uma vacina de febre amarela, tem que saber se a criança não é alérgica a ovo. Enfim, hoje se fala muito nas alergias, hoje se fala muito nas doenças autoimunes, então você tem as hepatites, você tem outras doenças que são do sistema imunológico, como as alergias, etc. Então esse sistema imunológico hoje é muito mencionado, hoje até a neoplasia, o câncer, hoje que a gente vê aí, parece que, como um colega disse, parece que todo dia a gente vê um a mais com câncer, como se fosse a pipoquinha pulando aí de um para um, e realmente tudo isso tem a ver com o nosso sistema imunológico. Então essas coisas assim que eu queria alertar você, papai, você, mamãe, porque algumas coisas a gente pode fazer para prevenir a ação, a disfunção desse sistema imunológico. Várias coisas dependem da gente, depende de mim como profissional, depende de mim como pai, depende de você como pai, como mamãe, como avó, para estar atento para essa parte do organismo nosso que a gente não vê. Você sabe lá do pulmão, do cérebro, tal, do coração, a gente ouve falar. Mas existe um sistema de células, de enzimas, mas um mecanismo muito complicado, mas maravilhoso. Uma coisa que só Deus poderia fazer mesmo. E esse sistema de defesa, ele é influenciado por várias coisas. Vamos ver algumas coisas que podem influenciar esse sistema imunológico. Por exemplo, a nossa condição genética.
Claro, isso é uma coisa muito interessante, é a individualidade. Você tem alguns genes que eu não tenho, certo? Isso é maravilhoso, é a condição genética de cada pessoa, sabe? O aspecto de você ser homem, de você ser mulher, o nosso filhinho, menininha, menininho, e isso tudo exerce uma função, nós vamos ver aí, podendo trazer uma alteração sobre o sistema imunológico. Isso aí a gente não consegue mudar, mas vocês vão ver que hoje a medicina tem muito a ver com a genética, sabe? Então há alguns conceitos importantes que nós queremos mencionar, mas com a genética, com a individualidade, eu não posso mexer. Mas aí eu sei que você pode mexer com a alimentação, que é alguma coisa que também tem uma influência sobre o sistema imunológico. E a alimentação, ela tem que ser muito bem avaliada sobre o aspecto quantitativo e sobre o aspecto qualitativo. Hoje a conversa gira em torno, assim, eu acho que as nutricionistas nunca trabalharam tanto como agora. Por quê? Porque está se dando uma ênfase muito grande sobre a alimentação. E essa alimentação tem a ver com o sistema imunológico, tem a ver com a formação de anticorpos, tem a ver com as células do sistema imunológico e realmente isso é importante. Eu me lembro num passado não muito distante, a gente tinha as crianças fraquinhas, desnutridas, faltando peso, etc., que comiam mal, não tinham proteína, toda uma dependência social, econômica, e isso realmente levava as crianças a serem desnutridas, a serem fraquinhas. Felizmente, o nosso país aí sofreu umas mudanças e aconteceu melhor. Hoje quase você não vê, mesmo a condição da criança assim, pobrezinha, tal, em lugares distantes, às vezes é difícil você ter, a porcentagem de crianças desnutridas caiu muito. Mas em compensação, o mundo inteiro se preocupa hoje com a criança que tem muito peso. Em países desenvolvidos, então, isso é um prato cheio de conversa sobre as crianças que estão ficando gordinhas. Por quê? Porque tanto o excesso, quanto aliás, a falta, quanto o excesso, o desnutrido, quanto o obeso, essa situação de nutrição inadequada, por falta ou por muito, tem influência sobre o sistema imunológico, né? E esse sistema imunológico acaba, em uma época da vida, reagindo mal. E aí, então, por que nós temos medo da criança fortinha? Vocês lembram aí, a vovó já ouviu falar muito daquele bebê jonço, cheio das dobrinhas e tal. A gente parou um pouquinho com isso. Vamos diminuir, vamos tirar o pé. Hoje interessa muito a criança saudável, com um peso equilibrado. Não precisa ter tantas dobrinhas, tantas gordurinhas, né? Então é preciso que realmente essa alimentação tem muito a ver com a gente, com nós, família, porque ela tem uma ação sobre o sistema imunológico. E nós vamos falar mais alguma coisa sobre isso. Queremos apresentar esse quadro e ainda além da alimentação, você vai ver assim que o ambiente que você vive, a sua casa, a maneira como você vive, e aí entra aí, isso tem uma ação forte sobre o sistema imunológico. E aí tem os seus hábitos, os seus vícios, né? A sua condição de higiene, como é que você trabalha com os seus filhos em relação à higiene, os hábitos, sabe aí, cigarro, hoje nós estamos com vícios aí importantes, as drogas, etc. Mas também as emoções têm a ver com o sistema imunológico. E eu sei que você se preocupa com isso, como mamãe, papai, com o emocional seu. Isso tem a ver com o sistema imunológico, parece incrível, mas tem. Até a atividade física hoje tem a ver com os mecanismos de defesa, com a formação desse sistema imunológico. Além disso, nós temos outras coisas importantes, e eu quero falar muito sobre isso, a microflora intestinal. Sabe, dentro da barriga da gente, lá no intestino grosso, tem um monte de bactérias. E cada vez mais estão descobrindo novas bactérias que com os seus produtos, elas fermentam, elas são seres vivos, elas sofrem um processo de fermentação e produzem algumas substâncias. E isso tem uma ação sobre o sistema imunológico. Eu acho que eu diria assim para vocês, que sobre doenças imunológicas, principalmente as gastrointestinais, mas outras que nós estamos mencionando, hoje, a microflora intestinal, os micróbios que você tem lá dentro da barriga, tem assim
valor máximo. Sabe, com técnicas modernas de biologia molecular, você conhecia que existia dentro da barriga da gente, lá no intestino grosso, aproximadamente 100 a 200 espécies de bactérias. Hoje, com as técnicas modernas, sabe-se que existe aí 2.000, 3.000 espécies de bactérias, né? E essas bactérias produzem substâncias. Para vocês entenderem o quanto, tem aproximadamente 10 bactérias para cada uma célula do nosso corpo. Veja, 10 vezes mais. Para cada célula nossa tem 10 bactérias. Sabe o que significa isso? Tem muito gene, tem muita genética dentro do intestino nosso. Então não é só a genética, estão percebendo isso, não é só a genética que você nasce que tem influência sobre o sistema imunológico, mas a genética das bactérias que estão dentro da barriga nossa tem influência sobre o sistema imunológico. E essa influência pode ser positiva, dependendo da bactéria que você tem. Por isso nós temos, e isso é uma função nossa de papai, tentar melhorar, veja bem como isso é importante, melhorar o tipo de bactéria que os nossos filhos têm dentro da barriga. Nós vamos falar alguma coisinha sobre isso também. É importante, hoje se pensa nisso para que a gente evite algumas doenças. Quais doenças? Doenças inflamatórias do intestino, doenças do estômago, doenças de artrite, asma. Certo? Hoje sabe-se tem a ver com essa microflora intestinal, a microbiota intestinal, é o que realmente tem importância e que a gente sabe que funciona ou positivamente ou negativamente sobre o intestino. Isso tudo tem a ver porque essa microflora, além de exercer influência sobre o sistema imunológico, ela é também, e nós sabemos disso, dependendo da alimentação. Então aí nós temos que trabalhar com isso. Então eu quero falar agora com você, papai e mamãe. Veja, nós estamos fechando quase um cerco. Nós dependemos de um sistema imunológico, nós vamos ver que tem que funcionar adequadamente. Tem uma individualidade, uma genética que eu não consigo mudar, mas tem um ambiente que eu sou responsável, como papai, como mamãe, como vovó, como titia, como cuidador, como professor lá da escola. Eu tenho os hábitos, os vícios, as emoções, a atividade física, tudo isso que eu posso dirigir e motivar o meu filho. Se eu não faço nada disso, o meu sistema imunológico pode não estar legal. Certo? Além disso, nós temos a alimentação, que também é alguma coisa. A alimentação com duas vias, sobre a microflora intestinal, a microflora sobre o sistema imunológico. E dependendo dessa microflora que está formando lá no intestino do bebê da criança, do bebê do intestino do bebê, tem uma influência sobre o sistema imunológico. Isso é tardiamente? Não. Nós vamos ver que precocemente isso tem que ser cuidado. Então, veja, isso tudo acaba exercendo, nós podemos voltar para a tela, que a gente tem a genética e agora a gente tem um outro nome mais moderno. Observa ali no canto superior direito da tela sua, a tal da epigenética, uma ciência nova. Sabe o que é essa epigenética? Essa epigenética ela tem uma ação sobre o sistema imunológico. São alterações, um mecanismo de ação dos genes. A genética a gente não pode mudar, certo? O DNA, o gene e tal, mas a expressão desses genes, o ambiente, porque ele tem uma associação com o ambiente, isso pode ser mudado. Aí resulta numa situação, numa proteína diferente, naquilo que nós chamamos fenótipo, e aí o sistema imunológico pode sofrer influência. Diante de tudo isso, o que acontece? Nós podemos ter um sistema imunológico com duas chaves, com duas saídas. Ou ele se mantém equilibrado, aquilo que nós chamamos de homeostase, ele exerce a sua função normalmente, ou ele entra numa disfunção. E se ele tiver disfunção, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer doença. Todas essas doenças que nós mencionamos. Agora, se ele for equilibrado, se ele for legal, aí nós vamos ter uma resposta imune protetora. Certo? E aí, então, nós vamos ter saúde. Certo? Nós vamos ter uma possibilidade menor de ficar doente. Ontem, uma notícia, vocês viram que a expectativa de vida do brasileiro já aumentou. Parece que era em torno de 70 anos e agora já está em torno de 74, 75 anos. E as mulheres já estão com uma expectativa de vida de 77 anos. Isso parece que não tem importância. Tem uma série de
de repercussões sociais, econômicas, para o próprio governo, sistema previdenciário, sistema único de saúde, tudo tem que ser raciocinado em função disso, nós vamos viver mais. Gente, isso a gente tem que ver com os nossos filhos, porque você não vai viver mais a partir de uma atitude dos 50 anos, dos 30 anos ou dos 40 anos. Não, você vai viver mais a partir da gravidez, porque é ali que você tem a formação, quando o espermatozoide se cruza com o óvulo, você tem a genética já estabelecida. E depois disso você tem toda um ambiente que é dependente dessa mãe, dos vícios, dos hábitos, das infecções, das doenças, daquilo que ela come. Vocês têm uma série de vitaminas que exercem. Hoje nós sabemos que as mulheres têm que tomar ácido fólico para prevenir. Então tem tudo a ver com aquela hospedeira daquele novo ser, daquela nova vida. Isso porque tudo isso tem influência sobre o sistema imunológico. E esse sistema imunológico, às vezes, ele nasce legal, funcionando 10. Mas, às vezes, a criança nasce primariamente já com o sistema imunológico comprometido. Então, tudo isso já começa lá na gravidez e isso vai ter, gente, repercussão lá na vida adulta. Você não queira viver mais a partir, não, só vou começar a me cuidar a partir dos 60. Não, não é isso. Você tem, e eu estou falando para você, família, para você, papai, para você, mamãe, a começar a pensar nos cuidados com o bebê que está lá na mamãe, lá na barriga da mamãe. Depois, é claro, quando ele nasce, nós vamos falar alguma coisa sobre isso, depois no primeiro ano, tudo isso tem a ver com o ambiente, com os micróbios dentro do intestino, tem a ver com a alimentação que você vai dar, tudo isso tem a ver com as possibilidades das mudanças genéticas, com a epigenética. Você vai ver muito falar sobre essa epigenética. É uma ciência nova, ela já foi mencionada há alguns anos, mas ela é nova. Então, diante desse quadro, nós vamos para um intervalo rápido aí, para você tomar mais um golinho de água, e enquanto isso, vem os nossos patrocinadores aí, a televisão dá uma refrescada, mas em seguida eu convido você a ficar com a gente, para ouvir alguma coisa a mais desse sistema imunológico, das doenças que podem vir e como prevenir. Até daqui a pouquinho nós já voltamos, tá?